Lourdes Gameiro apresentou-se como candidata da AD, coligação entre PSD e CDS, à Junta de Aceiceira, nas eleições autárquicas de 12 de outubro. Assim aconteceu no conhecido como Largo da Linhaceira, numa sessão que contou com alguns elementos dessa equipa. Foi o caso do Rui Cunha, membro da lista, que admitiu ser esta a primeira experiência na área da política e aproveitou a oportunidade para pedir atenção especial para quem vive nas freguesias rurais do concelho de Tomar. Boa tarde a todos. Eu chego aos 59 anos sem ter qualquer incursão na política. Há cerca de 15 dias fui desafiado para este compromisso, que é assim que eu vejo as coisas, é um compromisso, e pensei que era chegada a hora, porque a democracia pressupõe alternância democrática, é algo... Normalmente as gestões de longo prazo cristalizam, perdem ideias e, portanto, eu seria incapaz de ter aqui uma palavra de desagravo para quem esteve antes, porque certamente fez muitas coisas boas, mas a democracia precisa de alternância. E acho que é essa alternância que o Lourdes pode trazer, é essa alternância que o Tiago pode trazer a Tomar. Uma coisa não está dissociada da outra. O Concelho de Tomar, como o próprio nome indica, é um concelho, não é uma cidade. E lanço aqui o repto ao Tiago, que nunca se esqueça das freguesias, não é esta, mas todas, porque nós somos tão munícipes como os outros e merecemos uma atenção, se calhar especial, porque também temos problemas especiais. Quanto ao resto, a motivação é total e se a mensagem passar, creio que vamos ser bem representados pela Lourdes e pela sua equipa, do qual me incluo, com toda a determinação. Muito obrigado. Tiago Carrão, candidato da AD à Câmara de Tomar, também marcou presença na sessão e quis focar-se nos últimos 12 anos da freguesia, não hesitando em dizer que se perderam oportunidades. A freguesia, há 12 anos governada pelo Partido Socialista, mas que é justo, e esta é a pergunta que nos temos que fazer para Tomar, para as freguesias e para esta freguesia também, é justo perguntar-nos realmente se ao fim de 12 anos, como é que nos sentimos? Porque é disso que se trata, como é que nos sentimos, estamos melhores, temos mais oportunidades para os mais jovens, e por falar em jovens, um cumprimento também à Beatriz, aqui hoje presente, a nossa mandatária da juventude, e uma palavra também do nosso mandatário conselheiro, do professor arquiteto Serra Vitorino, que não podendo estar, obviamente não quis deixar de se associar e de prestar o seu apoio a esta candidatura, mas 12 anos depois realmente eu acho que há aqui um conjunto de oportunidades perdidas nesta freguesia e oportunidades perdidas no nosso concelho. Esta freguesia em particular é uma freguesia que eu conheço bastante bem, desde logo, porque é uma freguesia que sempre me habituei a frequentar por ter vários amigos na freguesia. A minha geração de 87 é realmente uma geração muito forte, em particular aqui na Linhaceira, onde se inclui o Daniel e o Fábio, Linhaceira ali mais ou menos, e dizer que a Linhaceira, quando eu digo que era uma geração forte, é porque era um tempo em que, por exemplo, no caso da Linhaceira tínhamos futebol 11, no caso da Linhaceira tínhamos um comércio local mais forte do que tínhamos hoje, tínhamos também um banco até, e está ali o João, que cumprimento também, mas o que é facto é que isso acontece não é só na Linhaceira, aconteceu um pouco por toda a freguesia ao longo dos últimos anos, que tem perdido aquela força, aquele vigor, e acima de tudo, e mais grave, tem perdido população. E isso aconteceu na Linhaceira, como aconteceu em Santa Cita, como aconteceu em Aceiceira, na Roda Pequena, na Roda Grande, no Grou, na Foz do Rio, pela freguesia fora e pelas outras freguesias também. É um mal que tem assolado esta sangria demográfica de pessoas que têm saído. Para vocês terem a ideia, a freguesia da Aceiceira, no espaço de 20 anos, de 2005 para 2025, perdeu 20% da sua população. Dir-me-ão, não é só responsabilidade desta governação municipal, não é só responsabilidade desta governação da freguesia, é certo, mas se olharmos para os dados, percebemos que nestes últimos 10 anos de governação socialista, agravou-se a velocidade a que perdíamos população nesta freguesia em particular. Nos últimos 10 anos, perdemos mais de 300 pessoas na freguesia de Aceiceira. E isso deve-nos preocupar a todos, porque é realmente um problema gravíssimo. Nós governamos para as pessoas, com as pessoas, mas sem pessoas não há milagres. E é fundamental inverter esse ciclo que tem sido perda de população ao longo dos últimos 20 anos, invertê-lo, retomar o crescimento da população, e isso faz-se, obviamente, agarrando as oportunidades, fazendo as coisas com tempo, rapidamente,
porque as oportunidades passam e nós estamos sempre, como eu tenho dito, a competir. A nossa lógica é de competitividade, nós competimos com o concelho ao lado. Nós competimos com os concelhos da região e até competimos com concelhos que nem são aqui da nossa região. Porque uma empresa, quando está para se fixar, ou se fixa em Tomar, ou fixa-se noutro concelho. Um casal, quando está a escolher a casa para morar, o sítio para morar, ou vem para Tomar, ou vem para a freguesia da Aceiceira, ou vai para outro lugar qualquer. E a nossa preocupação é Tomar. A nossa preocupação é a freguesia da Aceiceira e é com isso, é para isso que nós temos que trabalhar. E quando eu digo um território competitivo, eu tenho falado muito nesta palavra competitividade, porque é óbvio que existem lógicas de rede, mas a competitividade é fundamental. E eu partilho só 2 ou 3 dados que eu acho que transmitem, porque isto não é uma questão de sentimento, de sensação, de percepção, como muitas vezes parece que é a atual governação municipal socialista. Não, as coisas fazem-se com dados e então no mundo em que vivemos hoje, em que temos uma quantidade de dados enorme ao dispor, decidir sem dados é decidir seguramente mal. E eu dar-vos 2 ou 3 dados. Recentemente conhecemos, por exemplo, as empresas Gazela da região, em particular do Médio Tejo. O número de empresas Gazela na região aumentou e eu dou só 2 exemplos por estarem bastante próximos e até nos números estarem bastante próximos. Em 2023, Tomar e Ourém tinham ambas 3 empresas Gazela. Uma empresa Gazela, para terem ideia, é uma empresa de um crescimento rápido. Tinham 3 empresas Gazela. Em 2024, Ourém passou de 3 para 14. Sabem o que é que aconteceu a Tomar? Passou de 3 para 2. Enquanto os outros crescem a um ritmo acelerado, nós não só não crescemos, como definhamos. E o crescimento empresarial, o crescimento económico é o grande motivador para a fixação de população. Podem fazer tudo o resto, mas sem emprego, garantidamente, ninguém vai querer cá ficar. E depois temos tratado de outros problemas, claro, da habitação e de segurança e de qualidade de vida, tudo isso também é importante. Mas emprego é, no nosso entender, o fator determinante para a fixação de população e para aqueles que cá estão não tenham que sair. Dizer também, e quando estava a pensar na minha intervenção de hoje, lembrei-me daquele pequeno debate que tivemos, promovido pela Associação Gerar Oportunidades, em que a dada altura o candidato do Partido Socialista diz que Santarém não é exemplo, com Santarém não tem nada a apresentar. Eu na altura respondi-lhe logo, mas agora tenho que reforçar isso porque realmente é chocante dizer isso. Quando ainda agora saíram os dados e Santarém, em 2025, foi o município, foi o concelho do distrito de Santarém que mais emprego, que mais postos de trabalho criou. Santarém tem neste momento 500 milhões de euros de investimento a decorrer. Se isso não é exemplo, se isso é estar fechados em nós próprios, não querer perceber o que é que se passa à nossa volta, é um erro muito grande. Temos que perceber como é que conseguimos não só fazer igual, mas fazer melhor, porque Tomar precisa neste momento fazer melhor todos os outros que estão à nossa volta para conseguirmos recuperar terreno. E isso só é possível quando se juntam 3 coisas que atualmente faltam à governação municipal socialista. Falta-lhes a verdade, falta-lhes competência e falta-lhes também as prioridades certas para tomar. E destes 3, porque eles são muito claros, a quem tem acompanhado minimamente as notícias, aquilo tem sido a governação, é fácil perceber a quantidade de vezes que aquela gente falta à verdade, para não dizer mente, sobre assuntos importantes para o nosso concelho. É fácil perceber que as prioridades que têm aplicado ao longo dos últimos anos não são de todo aquelas que devem ser as prioridades para o concelho tomar, mas sobre a questão da competência, nós nem precisamos de ir muito longe do local onde estamos para perceber o que é que a incompetência da governação municipal socialista tem trazido ou não tem trazido até à freguesia de Aceiceira. E penso, por exemplo, porque estamos aqui de frente para aquilo que é o espaço do coworking, que uma obra iniciada em outubro de 2023 com um prazo de execução de 6 meses. Quase 2 anos depois continua por abrir. As obras são para se fazer, como dizia há pouco tempo, eu penso que ontem, dizia o nosso ministro Pinto Luz, as coisas são para se fazer, temos que nos habituar a fazer com rigor, a tempo e horas e dentro do orçamento. E isso não tem acontecido uma única vez em nenhuma obra pública em Tomar. E dizer-vos também, já para terminar, sobre estas questões dos municípios e poder falar aqui também da freguesia, dizer também que uma situação que me atormenta, que já falei delas vezes sem conta
na reunião de Câmara, já falei sobre ela publicamente e atormenta-me porque hoje é um dia de muito calor e sei seguramente que o que se passa lá em baixo no centro escolar é um autêntico forno. Temos avisado sobre isso. É quente no verão, é frio no inverno. Como é que uma obra nova, o centro escolar mais recente do nosso concelho, não dá condições de climatização corretas para as crianças que lá estão e para os professores e para o pessoal não docente? É inimaginável como é que isso acontece em 2025. E quando nós alertamos para isso, a primeira resposta, isso é mentira, vocês não sabem do que estão a falar, depois vão perceber melhor e afinal até é verdade, mas há lá uma avaria que vão reparar, a reparação acontece, não acontece, sabe-se trabalhar com os equipamentos, não sabe. O que é facto é que pais, crianças, professores, pessoal não docente, continuam a sofrer com calor no verão e a passar frio no inverno. Passando à freguesia, agora que estamos a falar desta freguesia que hoje apresentamos a candidatura da Lourdes, há, no meu entender, 3 prioridades muito claras que vamos trabalhar juntos, que são de âmbito municipal, que terá que ser a Câmara Municipal conjuntamente com a Junta de Freguesia a resolver. A primeira delas é a água. Esta é uma das freguesias onde a água é um dos temas centrais para os próximos anos. São condutas, em boa parte delas, com várias décadas. Temos zonas da freguesia com rupturas semanais, para não dizer diárias. Ainda há pouco tempo, não nesta freguesia, mas tivemos também uma situação grave noutra freguesia do nosso concelho. Temos rupturas por todo o concelho. É fundamental perceber que a água, para além de um recurso importantíssimo para o nosso futuro, é também uma questão económico-financeira da viabilidade da própria Tejo Ambiente e da viabilidade daquilo que estamos a fazer com a água. A segunda prioridade para esta freguesia, em particular para a linha Ceira, e tem que ver aqui com este largo onde nós nos encontramos. Há demasiado tempo que se fala no projeto, há demasiado tempo que esta obra está no orçamento sem produzir, sem consequência, e está na hora de nós dizermos não, é para avançar, esta obra tem que avançar o largo da linha Ceira, porque é também uma obra que vai permitir viabilizar a construção, finalmente a construção do lar do Centro Social e Paroquial de Aceiceira. Por isso é fundamental, é um largo, é importante para a vivência da comunidade, mas vai também permitir trazer este novo serviço para a freguesia e passar o centro de dia também a ter lar. E por último, aquela que é uma das medidas que eu anunciei logo na apresentação da candidatura, em maio, que tem que ver com o futuro das zonas industriais em Tomar. É nosso entender que a grande solução industrial para Tomar, em termos de espaços industriais, está precisamente nesta freguesia de Aceiceira. No entanto, porque o PDM não prevê e não contempla essa opção para que possa ser aplicada com rapidez, sabemos que temos que procurar uma solução temporária. Ainda assim, temos que iniciar já neste mandato uma nova revisão ao PDM para poder compatibilizar e criar na freguesia de Aceiceira aquilo que será o grande espaço, a grande zona industrial de Tomar e que vai permitir crescer, criar empresas, atrair empresas, fixar postos de trabalho e com isso fixar população. Lourdes Gameiro teve a intervenção mais aguardada desta apresentação. A cabeça de lista recordou as suas raízes na Aceiceira, onde nasceu e cresceu, focando-se na inovação, integração e consolidação. É com o coração cheio de emoção e profundo sentimento de responsabilidade que hoje me apresento a todos vós como candidata à presidência da Junta de Freguesia da Aceiceira pela AD, coligação PSD-CDS. O meu nome é Lourdes Gameiro e, embora atualmente não resida aqui, as minhas raízes e o meu coração sempre estiveram nesta terra que me viu nascer e crescer. É com este profundo vínculo e com o apoio de uma equipa dedicada que me apresento a todos vós, tendo como pilares do nosso trabalho inovar, integrar e consolidar a nossa freguesia da Aceiceira. A minha vida tem sido dedicada à educação e formação, seja como professora, seja como no movimento escotista, na catequese e em tantas outras atividades que me permitiram estar sempre ligada às crianças e jovens da nossa Aceiceira. Vi-os crescer, acompanhei os seus sonhos e desafios e essa proximidade deu-me um conhecimento profundo da freguesia. Conheço as suas potencialidades e as suas fragilidades. O meu trabalho, apoiado pela minha equipa, tem como pilares inovar, integrar e consolidar a nossa freguesia da Aceiceira.
inovar como resposta aos desafios demográficos, que o Tiago acabou de falar, e aos serviços que também inexistentes ou poucos. Há integração para unir as gerações, acolher os que chegam e valorizar a comunidade. Consolidação do que já está feito, corrigir o que se pode melhorar e construir aquilo que falta. Temos muitos desafios na nossa aceiceira, mas também apresentamos nossas soluções. Não podemos ignorar as dificuldades que a aceiceira enfrenta. Nas últimas 2 décadas, temos sentido um acentuado envelhecimento da população. Por isso, temos de garantir o apoio aos idosos, a resposta às dificuldades de mobilidade e carências diversas. Acredito que os maiores desafios passam pela falta de oportunidades também para os jovens, a necessidade de um apoio mais robusto aos nossos idosos e a carência de espaços e atividades que preencham os tempos livres de todos, especialmente dos mais novos. Mas um problema identificado é um problema que pode ser resolvido. E é para isso que nos candidatamos. Com um plano claro e ambicioso, assente nos pilares que guiam a nossa ação, iremos tentar inovar, integrar e consolidar a freguesia. Vamos priorizar a requalificação do largo junto ao centro-dia, com a colaboração da instituição e, obviamente, com a Câmara Municipal, que o Tiago acabou de falar. No fundo, queremos cuidar de quem cuidou de nós e iremos implementar um programa de apoio domiciliar, reforçando os serviços de acompanhamento e transporte a consultas, a recados e atividades de socialização para combater o isolamento. Queremos que os nossos idosos se sintam valorizados e cuidados com a dignidade que merecem. Abastecimento de água, um problema identificado também pelo Tiago e que é existente grandes dificuldades com returas constantes de água, principalmente na zona dos pastorinhos. Vamos trabalhar em conjunto para garantir que temos água em todas as localidades, pois sem água não há futuro. Tiago, conto contigo como Presidente da Câmara para resolvermos este grande e inaceitável problema. Fixação dos jovens e criação de oportunidades. A população da freguesia diminuiu nos últimos 20 anos, como o Tiago também acabou de dizer, sendo que a faixa etária dos jovens foi a mais afetada. Assim, temos de fomentar a fixação dos jovens na freguesia com incentivos à habitação jovem e a rendimento acessível. Existem muitas casas devolutas ou degradadas que têm de ser reabilitadas com o apoio à recuperação do património habitacional. Queremos reanimar a freguesia com juventude, habitação e dinamismo económico. Para além da zona industrial, que está inscrita já no PDM junto à A13, também é a nossa proposta poder haver outro espaço privilegiado junto à A23, que seria um local para o desenvolvimento de uma outra zona industrial, criando oportunidades de emprego e fixando os nossos jovens. Equilíbrio e coesão territorial. Há desigualdades entre os lugares da freguesia que se sentem esquecidos nos últimos anos, pois os serviços e obras concentraram-se nos centros principais, na Aceiceira e na Linhaceira. Temos de equilibrar as pequenas obras com melhor sinalização e limpeza e fazer rondas regulares pelas localidades e criarmos um orçamento participativo local. Somos uma freguesia toda por igual. Ocupação dos tempos livres e dinamização da freguesia. Vamos apoiar as coletividades, associações existentes e estabelecer parcerias com escolas, associações locais, empresas e outras entidades para diversificar as ofertas e angariar apoios. Pois, ao apoiar as coletividades, estamos a construir o futuro juntos e iremos organizar atividades e campos de férias durante os períodos de interrupção letiva, principalmente nas férias do verão. Queremos uma junta de proximidade para todos. Vou agora apresentar alguns dos elementos da minha equipa, que não é por nenhuma ordem
ou por ordem alfabética. Alguns estão, outros não estão, mas vou então apresentar e gostaria que se chegassem aqui. Então a Karina Luís, que não está. A Helena Amendoeira, também não está. O Hélio Franco. A Inês Simões. O João Lopes. A Olga Gilberto. E o Rui Cunha. A nossa principal bandeira é a proximidade. Queremos uma junta de freguesia de portas abertas, acessível, que ouça as vossas preocupações, que esteja no terreno, lado a lado, com cada um de vós. Acreditamos que só assim, com base na inovação, integração e consolidação, conseguiríamos construir uma Aceiceira mais forte, mais unida e com mais qualidade de vida para todos. O nosso compromisso é manter o que está bem e estender a toda a freguesia. Sempre com diálogo, proximidade e compromisso, apresento-me como candidata da AD a Presidente da Junta de Freguesia da Aceiceira. O desafio é grande, mas a ambição é maior. Acredito que conseguiremos alcançar os nossos objetivos com a equipa que me acompanha e com o vosso apoio. Conto com o vosso apoio. No dia das eleições, peço o voto de confiança, que votem na AD Coligação PSD-CDS, votem Lourdes Gameiro para a Junta de Freguesia da Aceiceira, votem Tiago Carrão para a Câmara Municipal de Tomar.